podcast Salve Cambada. Tudo bem? Estamos aqui de volta depois de muito tempo. Estamos aqui com a nossa convidada, Eliane. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a E Deus. com meu colega aqui, participação como sempre, Robert Dias. Fala galera, é bom estar aqui, né, depois de um tempo aqui com vocês de novo. Bom, esse episódio, né, a gente vai falar um pouco sobre a Semana do Aspecto Autista, né, que inclusive já teve um episódio desse nas nossas plataformas, foi gravado ano passado, e a gente tá gravando outro vídeo aqui com participação especial da nossa querida amiga, né. Então, só para deixar vocês informados assim um pouco mais, né, essa semana ela tem início do dia 21 ao dia 28, né, no mês de agosto, e ela tem esse intuito, né, Trazer a importância, questão tipo. Exatamente. De conscientizar, não tirar aquele negócio de. Como posso dizer? Dizer que uma pessoa com essa. Como posso dizer? Transtorno. Dizer que essa pessoa não tem capacidade disso. Tirar meio que essa visão que o pessoal às vezes tem, acaba tendo, porque acaba julgando. Bom, e estamos aqui com a nossa amiga, né, como eu já falei, que ela tem, né, um transtorno. É que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Essa pessoa ela tem uma dificuldade para se desenvolver, entendeu? Mas ela é uma pessoa capaz de muita coisa, só que ela é uma pessoa normal com as suas diferenças, né? Entendi. Esse é o conceito. Bom, eu queria aqui que você falasse, né, um pouco dessa história de vida, né, como que foi você descobrir que tinha esse aspecto, né, como é que foi para você. Porque querendo ou não, tem algumas dificuldades na vida, né? Sim, sim. Eu queria que você contasse mais, assim, um pouco mais sobre a sua vida pra gente. Pronto, porque é o seguinte, por se tratar de um transtorno, então não tem cura, não é uma doença, a doença ela é tratável, né? A gente toma medicações para que seja um paliativo para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Na escola eu tinha muita dificuldade com a aprendizagem, principalmente na interação social. Gente, isso é a parte mais difícil do autista, porque a interação social, a roda de amigos, isso é muito difícil, vocês não fazem ideia. Eu tenho quase 40 anos, tenho 39 anos, sou de 1985, nasci no estado de São Paulo, vim para Barreiros em janeiro de 2005, e em março eu fiz 20 anos, né? Então assim, eu já estou aqui em Barreiros há 20 anos. Então assim, mesmo estando aqui há 20 anos, o autista, ele tem dificuldade na rotina, alimentação, interação social, o script mental, ou seja, para eu participar desse podcast aqui, eu passei uma noite sem dormir mentalizando o que eu iria falar, entendeu? Uma pessoa típica, ela faria um bom estudo antecipado, uma ótima noite de sono e no outro dia está pronto. O autista não, ele precisa desse script mental para registrar na mente. Então assim, eu tenho também o transtorno do sono, então eu não durmo bem à noite, aí durmo durante o dia. Então assim, eu tenho o autismo, TDAH, transtorno afetivo bipolar, que é um transtorno de humor, tenho também a tricotilomania, que é o transtorno de arrancar fios de cabelo quando está no ápice do estresse, e esqueci o nome agora, narcolepsia, que é um distúrbio do sono. Então a gente tem que tomar medicações para ter uma vida quase que normal. Eu não digo que é uma vida normal porque a gente tem as dificuldades, mas assim, eu dirijo, eu cuido dos meus filhos, eu toco piano, mas existem dias na semana que eu não consigo fazer nada. Por exemplo, nessa semana eu não consegui fazer o almoço, não consegui fazer a janta, então eu preciso sempre de um suporte. Então todo autista ele precisa desse suporte. Eu respondi tudo? Respondeu. Não, pode continuar. Então, assim, é bom saber, né, que você assim, conseguiu se adaptar, né, diante dessa dificuldade que você teve. Nossa amiga já falou que você é mãe de Três filhos. 3 filhos, é casada, né? Isso. Então, Isso, inclusive, gente, eu comecei a me desenvolver autonomia, a gente dizer assim, a partir dos 20 anos. Então, assim, imagine, você tem um filho, né? Você com 11 anos, 12 anos, esse filho teu, ele já toma banho sozinho, já penteia o cabelo, já tem uma certa autonomia. Imagine eu, aos 20 anos, não sabia amarrar meu cabelo, não sabia tomar um banho direito, não sabia escovar os dentes. E minha mãe, poxa, tem alguma coisa errada, não rola, não é normal. Então, assim, eu estou pulando algumas etapas, mas daqui a pouco eu volto para
para antes dos 20 anos. Então, assim, quando eu comecei a namorar com meu esposo, assim que eu cheguei em Barreiros, foi assim, algo muito rápido, assim, ele me ajudava a atravessar a rua, porque assim, eu não tinha noção de espaço, tanto faz eu querer atropelar no carro, assim, ou não conseguia atravessar a rua porque eu achava que o carro estava muito próximo, sempre assim, uma visão assim, diferenciada do comum, entendeu? Então assim, eu tinha muita dificuldade. Então assim, quando a gente casou, eu e meu esposo, que a gente chegou assim na lua de mel, eu disse, poxa, e agora? Eu não sei fazer nada, eu não tenho autonomia. Ele disse, não se preocupe. Quando eu comecei a namorar com você, eu sabia que você não sabia de nada, mas meu amor é suficiente para te ajudar. Eu vou cuidar de você até o fim. Então, assim, ele me ensinou a cozinhar, ele me ensinou a lavar roupa. Eu não lavo roupa muito bem não, gente, pra falar a verdade. Mas assim, o básico do básico da sobrevivência. Hoje ele está no trabalho, eu estou aqui com vocês, meus filhos estão na escola, mas assim, eu deixei o básico feito em casa, entendeu? Mas sempre com aquele suporte. Eu não consigo dar conta sozinho, não. Entendi. Eu queria saber, né, como foi que você descobriu que tinha o aspecto autista? Você já, ou foi, não sei... Pronto, eu vou voltar um pouquinho. Aos 15 anos, como assim, eu sofria muito bullying na escola. Pensa na tristeza tal do bullying, gente. Eu sofria muito com bullying. Porque assim, se vocês observarem o autista, em sua maioria, os trejeitos dele é diferenciado. Você saca logo, poxa, tem uma coisa errada. Assim, o meu jeitinho meio desengonçado, né? Vocês estão me filmando, né? Assim, meio estranho, andando, meio robotizado. O cabelo, gente, só de um jeito só a vida inteira. A roupa tem que ser muito larga, porque há uma incomodação. Porque assim, a gente tem a questão do sensorial muito aflorado. Então assim, etiquetas, roupas apertadas, salto alto, tudo se incomoda muito, na sua maioria, porque cada autista é único, por isso que se chama-se espectro, transtorno do espectro autista, né? Cada pessoa reage de uma forma. Então assim, no meu caso e na maioria, a gente tem uma sensibilidade auditiva muito grande. Gente, eu fico maluca se alguém dá um grito no meu ouvido, entendeu? Então assim, por que eu me isolava na escola? Porque assim, o burbúrio de muitos adolescentes, principalmente nessa fase adolescente, reunindo, trocando ideia, molecando, aquela zoação todinha me incomodava, assim, afetava muito a minha sensibilidade auditiva, então isso me praticamente adoecia. Então assim, aos 15 anos, eu fiquei com uma depressão muito profunda. É aí onde eu sempre falo para as pessoas, existem 3 formas de você reagir ao bullying, né? No meu caso, eu comecei a me isolar. O autista por si ele já é isolado porque ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele não consegue olhar olho no olho, assim, sente um desconforto muito grande, a não ser que ele encontre um ambiente muito acolhedor. Mas isso de primeira, se vocês vissem minha reação quando eu cheguei na escola, eu cheguei meio que assustada, sabe, gente? Então, assim, tem pessoas que se isolam, que foi o meu caso, adoece, precisa ir para antidepressivo. Já outras pessoas tiram a própria vida, né? E em terceiro lugar, que é o mais grave, dá uma paranoia nesse adolescente, porque às vezes ele não tem uma maturidade. E como eu falei para vocês no início, eu sou de São Paulo, e eu estudei no Euclides e Gesca São Paulo, e também no Raul Brasil, que vocês já ouviram falar, que houve um ataque de um aluno, que ele passava muito bullying e tal, e ele não soube reagir a isso e saiu atirando na galera geral. Virou uma paranoia na cabeça dele, entendeu? Então assim, a gente sempre fala, ó gente, o bullying ele é muito sério, muito sério. Principalmente na cabeça desse deficiente, isso aí angustia demais. Assim, tenho aquele sentimento da minha infância que foi muito difícil. Então aos 15 anos, eu fui para o antidepressivo, na época não tinha facilidade de diagnóstico que a gente tem hoje, né? Tudo é deficiência intelectual, tipo, ele é doentinho, né? Ou era esquizofrenia. Como eu tinha muita alucinação, muita coisa diferente, o médico disse, é esquizofrenia, a gente vai passar amitriptilina de 500, fora umas outras medicações, então eu ficava grogue, dopada, e ia pra escola. Sei lá, vegetando mesmo. Outra coisa também que a gente sempre fala, até chegar na sua pergunta, né? Porque tem um roteiro até lá. Pode falar. Às vezes a gente sempre julga aquele coleguinha que quer comer a merenda todinha da escola, né? Cara, você tá passando fome em casa e tal, a gente faz aquela zoação, né? Que é normal.
Mas assim, você tem que olhar o contexto, o que está rolando por trás desse coleguinha. Por que ele quer comer a merenda todo dia na escola? Entendeu? No meu caso, era a minha única refeição do dia. Então assim, sábado e domingo não tinha aula, então refeição quase que zero, entendeu? Porque meus pais passavam muita dificuldade, 4 filhos e tal. Então assim, a hora sagrada da escola para mim era merenda. E eu tinha uma seletividade alimentar incrível, gente. Aos 8 anos eu fui até internada com uma úlcera gástrica porque eu não conseguia me alimentar. Eu só me alimentava de alimentos pastosos e não gostava muito de alimentos crocantes porque faz um barulho no ouvido, é muito incômodo. Então, a gente entra na parte do bullying também aí, né? A zoação que às vezes a coleguinha faz, aquele aluno que come merenda todo dia na escola, eu raspava o tacho, gente, sem dó. Então, assim, eu me alimentava bem porque era aquilo, né? E outra coisa também, que a gente tem que ter um olhar mais clínico, como aluno, como professor, como equipe no todo. A gente tem que ter uma sensibilidade para verificar o que está rolando de errado com aquele aluno, se ele é muito quieto, se ele é muito comelão. No meu caso, eu sempre usava um saião e uma blusa comprida. Aí todo mundo, poxa, no calor você também usa assim, um saião, uma blusa comprida? O que eu estou falando é muito sério, gente. Era para esconder os hematomas causados pelo meu pai. Ele batia mesmo sem dó e para a escola toda roxa é complicado. Na época não tinha direito da criança, do adolescente. Era tudo muito rústico. Os professores eram... Eu não alcancei a palmatória, né? Porque eu não sou tão velha assim. Mas alcancei os carocinhos de milho para ficar ajoelhado. A professora fazia bem caprichado, uma cartolina com orelhinha de burro. Aí, assim, qualquer coisa que você fazia, ajoelhava no milho e aquela orelhinha de burro. E como eu sou TDAH também, eu não parava no canto, gente. Eu não parava. Eu ficava circulando na sala de aula, eu ia no banheiro e saía, e era todo aquele transtorno para a turma, para o professor. Então, assim, era muito complicado. Aí, aos 15 anos, gerou uma depressão profunda. E foi dos 15 até os 19, tomando essa mesma medicação. Só que foi muito, muito ruim essa medicação. Quando eu cheguei em Pernambuco, eu parei a medicação. Aí comecei a namorar com meu esposo, tudo, ele cuidou de mim, passei uma etapa sem tomar essa medicação. Aí casei, tive filhos, primeira experiência como mãe de gêmeos. Cara, como é isso, meu? Assim, eu não conseguia aquele contato, aquela afinidade entre eu e os bebês. Imagina, um é difícil, 2 é demais, né? Então, assim, me gerava um desconforto colocar eles para mamar, porque, assim, o contato físico, tem autista que gosta de muito contato físico, muito abraço. No meu caso, é incômodo, beijinho, abraço, muito toque, assim, irritante para mim. Que é sensorial, gente, não é que a pessoa não queira, entendeu? Então, assim, foi muito difícil para mim a questão de ser mãe, essa questão da amamentação, de entender por que meu bebê estava chorando e tal. Então, eu tive toda uma rede de apoio que me ajudou bastante, minha mãe, minha vizinha, minha memória, Belinha, entendeu? E assim, me ampararam. Eu nunca cheguei a dar um banho nos meus bebês, porque assim, eu tenho uma dificuldade com questão de coordenação motora. Então assim, eu não tenho uma coordenação fina, né? Eu sou bem brutesca, né? Se eu vou dar uma massagem em você, é capaz de eu estourar isso aqui tudinho, porque eu sou bem, né? E andei muitos anos na ponta do pé. Então assim, depois dos 20 que eu parei de andar na ponta dos pés, me causou uma lesão nesse pé esquerdo, que eu dou uma puxadinha, vou até começar a fazer fisioterapia para fazer essas correções. E como eu cheguei no diagnóstico, depois de muitos anos, principalmente na pandemia, com esse isolamento social, que para muita gente foi ruim, para mim foi excelente, muito perfeito, isolado, sem bagunça, sem frequentar lugares. Mas assim, todo ser humano, a natureza dele é para socializar, né? Por mais que você tenha esse transtorno do neurodesenvolvimento, essa dificuldade inata do cérebro, mas a gente nasceu para estar junto, né? Então, assim, eu comecei a desenvolver uma fobia muito grande no período da pandemia, que é o seguinte, estava todo mundo em casa, meu esposo, meus filhos, então, assim, a bagunça dos meninos, assim, aquilo começou a me gerar crises sensoriais consecutivas.
E assim, eu tinha que com muita frequência me isolar no quarto. E, então aquilo foi me adoecendo. Aí eu procurei uma psicóloga e ela foi me orientando e tal. Eu precisei voltar para a medicação. Aí eu procurei um psiquiatra também. Ele diagnosticou, olha, você tem um transtorno bipolar, que é um transtorno de humor. O que é o transtorno bipolar? É aquele coleguinha que hoje ele está bem, amanhã ele está mal. Não. O transtorno de humor, ele tem crises de mania e hipomania. A crise de mania gera em dose de 7 a 14 dias, que é aquela fase de excitação. Que, poxa, eu sou a dona de Barreiros, eu ganhei na Mega Sena, eu vou e compro um carro, como eu fiz. Eu fui e comprei um carro, sem nem tempo, mas eu estava na fase de mania. Então você vai e compra um carro, em uma semana você bate esse carro, porque você está muito eufórico. Você pega um cartão aí de 7 mil, que eu fiz aí, abafo caso, torrei ele todinho, não lembro de que eu torrei, só sei que tá a fatura lá, né, para pagar, e já está em 20 mil, porque você sabe jurinho, né? Então, na fase de mania. Aí assim, a gente é capaz de vender a casa, de fazer tudo nessa fase de mania, porque assim, é a fase super poderosa da pessoa. Aí depois de 14 dias, que é a média, aí você entra na fase de hipomania, que é uma fase de depressão. Só quero morrer, não quero comer, não quero tomar banho, poxa, eu comprei aquele carro, eu tô devendo, eu já bati ele, meu cartão eu já torrei, aquele estado de miséria da hipomania. Então, isso é um transtorno bipolar, entendeu? É um transtorno realmente de humor. Essa pessoa precisa sempre de estabilizador de humor. No meu caso, eu tomo de pacote de 500, porque ele dá uma regulada no meu humor, porque mesmo com essa medicação, eu tenho crises. Por exemplo, essa semana eu estava com o meu carro estacionado e uma pessoa estava com a porta encostando nele. Gente, nada grave. Eu entrei em surto, você vai amassar meu carro e não sei o que. Não precisava daquilo tudo. Eu dei um chilique geral e a pessoa ficou assim, poxa, Eliane, eu estou te estranhando, você não é assim. Entendeu? Então, é realmente essa crise de humor. Aí, beleza, vamos rolando pra frente pra chegar até a pergunta dele. Gente, qual é o meu tempo? Pode falar. Porque eu vou embora, já era. Eu penso que sou famosa, eu vou embora. Aí é o seguinte, meus meninos estavam na escola, eles estavam com uma nota assim, não muito legal, muito focado em jogos, né, gente? Os jogos é uma perreira de vida, né, gente? É uma maneira aí, né? Com moderação. Porque assim, na minha época, antigamente, não tinha essas coisas de WhatsApp, de jogos. Então assim, a gente focava mais nos estudos, na amizade presencial, no olho, né? Hoje em dia é tudo muito virtual. A gente tá numa roda de amigos e todo mundo ali, digitando ali, ninguém tá nem se olhando, nem se falando, nem se vendo. Então isso é muito, assim, artificial. E meus meninos estavam com uma nota muito ruim, gente. E eu, caramba, meu, que chateação, poxa, o que eu faço? E fiquei extremamente irritada com isso. Eu sou uma mãe muito presente, eu sempre vou dar aquela espiadinha na escola, brechar lá, como é que tá meus garotos e tal. E assim, eu destratei um funcionário da escola. Ele não tinha nenhuma culpa, eu estava na crise, eu peguei e comecei a dizer um monte de coisa e tal, e falei, me estressei. E a pessoa, puxa, Eliane, não é assim, tem alguma coisa errada, ela é extremamente doce, né? Porque não conheceu o lado amargo, né, do transtorno bipolar. Então, aí deu um baile nessa pessoa e essa pessoa, poxa, ela não me falou nada, porque talvez se ela me falasse, ela não sabia a minha reação, se eu iria fugir ou não. Ela marcou um dia para eu ir na escola, eu estou com 39, foi o ano passado que eu descobri o diagnóstico com 38 anos. Aí ela marcou para eu ir na escola, no colégio ali, José Canuto, lá que meus filhos estudam. Prontamente eu fui, eu estava muito cabisbaixo, gente. Eu tava, olha, todo mundo que olhasse para mim via que tinha algo diferente no meu olhar, eu estava exausta. Porque assim, o autista ele também sente uma exaustão muito grande. Por exemplo, depois desse podcast aqui, que a gente está conversando aqui só, eu desgasto todas as minhas pilhas. Aí eu passo quase que uma semana de ressaca para me recompor. Porque eu falei muito hoje, então hoje eu vou descontar, certo? Aí essa psicóloga chamada doutora Anunciada, vocês conhecem? Conheço. Anunciada que trabalha no Seduc. Eu acho que eu conheço. Seduc, super gente fina. Assim,
ela tem um olhar humanizado. Porque assim, a gente tem muitos médicos, principalmente psiquiatras, que eles são robotizados, ele olha para você assim, passar um remedinho aí. Vai ali. Né? E não é assim, a gente tem que ter um olhar mais humanizado, uma empatia no geral, entendeu? E ela conversou comigo e tal, ela foi fazendo vários testes e tal, beleza, ela pega aí seus documentos. Quando eu fui pegar meus documentos, gente, eu parecia que estava jogando baralho, porque eu enfilero as coisas de uma forma, sabe? Sim, gente, eu esqueci de dizer, eu tenho TOC também, que é um transtorno obsessivo compulsivo. É horrível isso, gente, esse tal de TOC, porque assim, é um perfeccionismo para tudo. Às vezes a capinha do celular não tá nem velha, mas apareceu um arranhãozinho minúsculo aqui, ó, já tá na hora de trocar. Entendeu? Aí assim, ela percebeu que eu estava embaralhando os documentos, organizando por ordem alfabética, um negócio estranho, isso eu não sei fazer. Aí ela disse, poxa, você tem TOC, escreveu. Aí ela começou, tal. Aí ela fez uma cartinha, era um pré-diagnóstico, porque o psicólogo ele não tem CRM, ele tem CRP, se não me engano. Aí ela fez um encaminhamento para um médico psiquiatra. Aí eu tive uma consulta com o Dr. José Torres, que ele atua como clínico geral aqui no Hospital de Barreiras. Excelente psiquiatra. Ele atende também ali na CTI, Dr. Ivaldo. Olha, todo o caminho das pedras, né? Então, excelente médico, super humanizado. Aí ele chegou numa conclusão, num diagnóstico. Eu também fui neurologista. Fui em vários profissionais e chegaram à conclusão. Então, assim, eu tenho todos os laudos em mãos. Psicólogo, psiquiatra e neurologista. Fiz também um encefalocardiograma, é isso? Não sei se é cardiograma, porque cardio é de coração, né? É encéfalo alguma coisa, né? Que detecta a frequência do cérebro, né? A frequência do sono. Então foi notado que eu tenho realmente um distúrbio do sono. Então isso é afetado por causa do transtorno do desenvolvimento, justamente. Entenderam alguma coisa? Eu falei. Já é uma coisa boa, porque você fala, às vezes, uma coisa que muitos jovens não sabem. Principalmente hoje em dia, no que tipo, o menino tá ali quieto, então acho que ele só quer ficar na dele. Não deve ser nada. Às vezes pode ser o temperamento dele. Porque a gente tem 4 temperamentos, né? Eu, no caso, eu sou sanguínea. Eu sou uma quieta agitada, né? Vê aqui o posto. Então, assim, eu sou quieta por causa do transtorno e agitada por causa do meu temperamento. É tudo para hoje, para ontem, né? Mas tem o sanguíneo, tem o colérico, tem o fleumático, tem o melancólico. Então, assim, além desse temperamento, o que tem por trás disso? Será que é algum sofrimento dentro da casa dele? E a gente tem que ter essa empatia, esse olhar. E principalmente agora nesses tempos que o pessoal está começando a escola, né? A trazer especialista, uma pessoa para assistência, para pessoas assim com jovens que estão sofrendo com alguma coisa, então toda assistência. Aí imagina a sua época, né, que não tinha essa assistência. Não tinha. Aí se tivesse, como seria diferente, né? Com certeza. Se vira nos 30, gente. Eu me desenvolvi na tora mesmo. Eu criei métodos que não existem para me virar nos 30. Mas é tudo muito limitado. Hoje, eu desejo fazer uma faculdade, mas assim, eu preciso muito de um professor de apoio, porque a minha dificuldade é a interpretação de texto. Eu leio lá aquela resenha todinha, não entendo nada. Eu leio uma página de um livro hoje, quando eu viro uma página, eu tenho que voltar e ler tudo de novo que estava lá atrás, porque não assimila, não encaixa. Então, um professor de apoio ajuda muito. Hoje, a turma tem isso, eu não tinha. O autista precisa estar inserido na escola, a escola é a base de tudo, gente. Eu costumo dizer que os maiores heróis são professores e militares, não políticos. Se o político estiver aí me ouvindo aí, desculpa aí, tá? Os maiores heróis são professores e militares, é o que merecem realmente os maiores salários. Mas os maiores salários são políticos, né, que eles fazem a lei. Mas fazer o quê, né? Foi mal aí, desculpa aí, eu não era contra nada a favor. Mas um professor é tudo numa sala de aula, entendeu? Principalmente hoje nesse negócio de período integral. Né? No meu tempo, antigamente, a gente entrava com 7 anos de idade e era só um período só. E hoje em dia não, você entra criança aí, pequenininho, e passa o dia na escola.
E toda a base da educação é com os pais. E os pais não estão tendo tempo para isso. Está deixando tudo à mercê do professor. E o professor está ralando o triplo. Porque assim, o professor tem que te educar como cidadão e ensinar o conteúdo de matéria. Então, assim, força a barra do professor, diminui a responsabilidade dos pais e deixa o aluno muito confuso. Essa é a realidade. Eu posso estar falando demais, gente, mas é o que eu penso, sabe? O autista, ele não pensa para falar, ele fala o que pensa, né? Então vamos embora. Estou falando da maioria, tá, gente? Pode falar aqui. Como eu penso, aqui tá? o espaço é aberto, aqui você pode... Porque assim, a criançada autista ainda vai se desenvolver e tem fonoaudiólogo, tem musicoterapia, tem tanta coisa boa que eu não tive, sabe? Eu tinha muita dificuldade, e tem, mas isso foi mais trabalhado, eu tinha muita dificuldade de olho no olho. Aí meu pai metia tapa. Quem não olha no olho é falso, menino. Presta atenção. E gera um desconforto muito grande ficar olhando no olho, principalmente uma pessoa desconhecida e tal. Eu tinha esse desconforto muito grande. Assim, eu tinha medo de multidão. Hoje eu enfrento na boa, hoje eu falo até umas horas. Eu tenho aquela dificuldade de raciocínio. Você conta uma piada pra mim, eu vou rir meia hora depois você vai explicar, né? Que é aquela dificuldade de assimilar. Mas estou me virando muito bem, gente. Desenvolvi minhas técnicas aí. E graças a Deus pelo meu esposo, que o cara é cabra macho, ele é top. E os meus moleques me ajudam que só. Quando eles veem eu meio assim, né, lua cheia, eles já se ligam, me ajudam. Quando eu acordo já tem cada uma sua tarefinha. Olha, varrer a casa, arrumar as camas e tal. Porque assim, eu me concentro, se eu for fazer almoço, eu me concentro só no almoço. Sai todo mundo da cozinha, ninguém fala comigo, eu taco um fone no ouvido. Pronto, foco ali. Ainda sou capaz de queimar um feijão e deixar ele sem sal ou com muito sal. Então, assim, eu preciso de uma concentração além do comum. Eu no trânsito, gente, é top, show de bola. Às vezes eu fico assim, eu só rodo mais em Barreiros, eu não rodo muito pra longe não, porque eu me perco no caminho, porque eu tenho uma memória muito boa pra... Pronto, eu tô falando aqui com vocês, pode ser que amanhã eu passe na rua e... Olha, ei, eu disse, quem é esses caras aí? Eu vi em algum lugar. Mas assim, não tem aquela facilidade de memorizar, entendeu? Tudo isso por causa de medicação errada, que, como eu falei, eu tomava amitriptilina de 500 mg, que é forte, gente. O cara deixa noiadão, sabe? Muito forte e tomando muito tempo. Uma medicação tem uma vida útil, um prazo, e tem que ser no diagnóstico certo. Imagina eu tomando remédio para esquizofrenia, gente, nada a ver. Viagem. E hoje tem muitos autistas na escola, gente. Muitos autistas na escola. Ah, virou moda. Gente, não virou moda. É hoje que estão enxergando isso. Na minha época eu não enxergava. Eu lembro que na minha época tinha eu e mais um esquisitão lá na sala. Era 2 isolados. Ele chamava Borli. Eu olhava pra ele. Esse esquisito combina comigo. Esse cara faz meu perfil. Ele é estranho feito eu. Entendeu? Porque assim, até hoje, gente, assim, a gente fica muito afetado na questão do emocional, do complexo de inferioridade, porque às vezes você não se sente à altura para estar em certos ambientes, porque você fica com aquele receio de, eu não sei falar de forma correta. Assim, a gente não tem aquele filtrozinho de sacar o ambiente, sabe? Tipo, eu vou sacar logo quais as ideias e falar menos, né? Filtrar. O autista não, ele chega falando, chega chegando e às vezes tá todo mundo zoando ele ali, cotovelada, né? E ele nem se liga, entendeu? Aí é esse filtro social que a gente não tem. Hoje eu já melhorei muito, mas se você ver, tempos atrás, gente do céu, pelo amor de Deus. Saião, blusão, os cabelos apertavam tanto que ficava esticado, entendeu? Mas graças a Deus, hoje eu sou muito bem amada, bem cuidada, então isso foi determinante na minha história de superação. Se não fosse meu esposo, meus filhos, minha família, talvez eu estaria numa depressão ou internada numa clínica psiquiátrica, porque antigamente tudo vai para a clínica. E nessa clínica não tinha um tratamento humanizado. Às vezes os pacientes eram abusados, negligenciados pela equipe médica, então era todo um sofrimento para quem já passou por clínica psiquiátrica. Eu nunca passei, mas minha cunhada que tem esquizofrenia, ela passou por clínica psiquiátrica
E assim, não sai de lá tratada. O melhor tratamento é na família. Então assim, o autista ele deve ser cuidado em casa, deve estudar numa escola, frequentar os ambientes, os coleguinhas precisam ter um cuidadozinho, um cuidado especial. É especial, né, gente? Vamos cuidar dele com mais carinho. Quer falar? Beleza. Não quer falar? Beleza. Mas ó, você sabe que você tem a gente aqui por perto e tal. Sempre aconchegar esse deficiente. Seja ele em qualquer esfera, porque tem um deficiente físico, né? E tem um deficiente oculto. No caso, o autismo é uma deficiência oculta, que ela não é visível. Então, assim, esse cordãozinho aqui de xadrez aqui, ele é só para autista. Já esse aqui de girassol, ele engloba o autismo, TDAH, transtorno bipolar, tudo que for deficiência oculta. Então, quando você vê um deficiente, seja ele oculto ou físico, numa fila, seja qualquer fila, até na fila da merenda da escola, cedo lugar para ele, porque ele tem um sofrimento muito grande para pegar fila, para estar no meio do pessoal. Gente, ó, se eu passar mais de meia hora numa fila, eu começo a passar mal. Da tontura, eu começo a me irritar, aquela espera me gera um desconforto muito grande, entendeu? Hoje eu sei buscar meus direitos, mas antigamente sofria muito para pegar uma fila, entendeu? Então, essa é a conscientização que eu falo para vocês. Viu um deficiente? Não precisa estar escrito, é feito porta de garagem, né? Você sabe que seu vizinho tem um carro, você vai precisar ver lá, não estacione? Ah, não precisa, né? Não sabe que ele tem um carro? Então não estacione, não precisa ter placa. É o que eu digo. Fala isso. Não, É bom, né? A gente agradece, né? A gente agradece muito por você ter se aberto aqui pra gente, né? Sim. Muito obrigado. Então, realmente é isso, né? A reflexão que fica é se você conhece alguém na escola, né? Ou um colega que é assim, que tem essas características, a gente pede, né, com o coração, que você não menospreze aquele seu colega, né? Você tenta o máximo ajudar ele ali, chegar perto dele, conversar, também sabe respeitar o espaço dele também, né? Sim. Ele não é um coitadinho, ele é um ser Exatamente, humano com dificuldades. Exatamente. Então, Sabe respeitar. Então, é isso, né? Muito obrigado mais uma vez, né? participação. De novo, mais uma vez, desculpa qualquer coisa, né? Eu tenho que falar. Tudo em ordem. Então, muito obrigado. Então, é isso, pessoal. Pode encerrar isso aí. Como sempre, né, pessoal? Até o próximo episódio. Falou!